Você sabia que a realidade que você vê ao acordar pode não ser a única? E se eu te dissesse que os sonhos, aqueles momentos fugazes onde nos perdemos entre as sombras da mente, são, na verdade, portais para outras dimensões, outros mundos? Talvez até para realidades que existem além dos limites do que chamamos de vida real. Os sonhos lúcidos, em particular, são como chaves para abrir essas portas, permitindo que você não apenas observe, mas controle as cenas que se desenrolam. Mas o que ninguém te conta sobre eles é que, ao explorar esses domínios oníricos, você pode navegar estando em um campo vasto e misterioso, onde o inconsciente não apenas revela, mas cria a sua própria versão da realidade. Este vídeo vai mais além da técnica simples de acordar dentro do seu sonho. Vamos aprofundar nas raízes ocultas do que são os sonhos lúcidos e como eles podem servir como uma ferramenta de expansão da consciência. Uma jornada espiritual que atravessa não apenas os limites do sono, mas também os limites do próprio ser. À medida que viajamos para as antigas tradições esotéricas e desenterramos os segredos guardados nas sombras das pirâmides e templos antigos, você entenderá que os sonhos não são apenas reflexões de sua mente, mas sim meios de conexão com algo muito maior, um campo de sabedoria cósmica ao qual temos acesso. Se tivermos como despertar, prepare-se para abrir os olhos de uma maneira que você nunca imaginou. O que está além do véu do sono? O que acontece quando você, consciente e desesperado, pisa nesse reino de infinitas possibilidades? Ao longo da história, os sonhos sempre foram visíveis como portais para o divino, para o oculto, para aquilo que não podemos tocar com as mãos, mas podemos sentir com a alma. Na antiguidade, não eram apenas meras imagens geradas pela mente enquanto o corpo estava relacionado. Eram visíveis como mensagens dos deuses, como comunicação direta com o inconsciente coletivo, ou até como pontos de contato com outras realidades. Os egípcios, por exemplo, acreditavam que o sonho era uma ponte entre o plano físico e o espiritual. Nos papiros antigos, textos falam de hábitos específicos que visavam induzir sonhos lúcidos, como uma forma de obter orientação espiritual ou até prever o futuro. Os gregos, por sua vez, tinham uma relação intrínseca com o mundo dos sonhos, muito antes de Platão e Aristóteles discutirem sua natureza filosófica. O deus Hipnos, governante do sono, era reverenciado, e seus templos eram pontos de peregrinação para aqueles que buscavam curas ou revelações através dos sonhos. Sabemos que, na Grécia Antiga, a prática de dormir em templos sagrados, chamados de incubação, era uma forma de se conectar com o divino através dos sonhos. Os sonhadores foram instruídos a passar a noite em um estado meditativo, esperando que deuses como Asclépio, o deus da medicina, lhes enviassem sonhos que curassem suas doenças. Nas culturas orientais, como na Índia Antiga e no Tibete, os sonhos sempre tiveram um significado profundo. No budismo tibetano, por exemplo, os sonhos lúcidos são uma parte importante do caminho espiritual. A prática de sonhar acordado, a capacidade de manter a consciência durante o sono, é vista como uma habilidade que pode levar ao despertar espiritual, um passo importante para alcançar o estado de iluminação. Os tibetanos acreditavam que o mundo desesperado não é mais real do que o mundo dos sonhos. Para eles, o verdadeiro despertar acontece quando uma pessoa consegue manter a mente iluminada, seja acordada ou dormindo. E no Ocidente, por séculos, o cristianismo e outras doutrinas monoteístas relegaram os sonhos a meras ilusões ou enganos do demônio. As interpretações dos sonhos eram muitas vezes suprimidas, exceto quando eram usadas para legitimar a vontade divina, como em passagens bíblicas que falam de profetas e visões. Porém, durante o Renascimento,
E com o surgimento de correntes esotéricas como a alquimia e o hermetismo, houve uma revalorização do mundo dos sonhos. Filósofos e ocultistas como Carl Jung começaram a explorar o inconsciente e o papel dos sonhos como mediadores entre o ego e o self profundo. Mas o que mais misterioso sobre os sonhos lúcidos e o motivo pelo qual esse conhecimento foi muitas vezes escondido ou incompreendido é que eles representam uma habilidade, uma arte que transcende a simples prática do sono. Durante séculos, esses ensinamentos foram mantidos secretos, acessíveis apenas a iniciados de tradições antigas ou aqueles que buscavam conhecimentos proibidos. Pode ser que, em muitos momentos da história, as pessoas se sintam desconfortáveis com o poder que um indivíduo poderia adquirir para controlar sua própria mente e, por consequência, suas próprias percepções da realidade. O simples fato de alterar a própria experiência onírica já sugere um poder de transformação que pode ser muito perturbador para aqueles que desejam manter a ordem estabelecida. Agora que sabemos um pouco sobre o contexto histórico e filosófico dos sonhos lúcidos, é hora de explorar o que eles realmente são e como podem ser usados para expandir nossa consciência. Vamos começar desvendando o conceito básico. Sonho lúcido é quando você se torna consciente de que está sonhando enquanto ainda está dentro do sonho. Pode parecer simples, mas este pequeno ato de percepção dentro do estado onírico abre portas para uma variedade de possibilidades. A verdadeira magia dos sonhos lúcidos não está apenas em acordar no sonho, mas no controle e na liberdade que você adquire ao entender que o mundo ao seu redor não é real, ou melhor dizendo, é uma projeção da sua própria mente. Imagine a seguinte cena. Você está dormindo profundamente e, de repente, percebe que está em um lugar familiar, mas algo parece fora do lugar. Talvez o céu esteja de uma cor impossível, ou as pessoas ao seu redor falem em uma língua que você nunca aprendeu. Ao seguir o fluxo, como faria normalmente, você se dá conta do que está sonhando. Este é o momento crucial, o despertar dentro do sonho. Agora, você não é mais apenas um espectador. Você é o criador, o mestre desse universo. Mas como chegar a esse ponto? A chave para os sonhos lúcidos está na prática do autoconhecimento e na intenção. Muitas vezes, os iniciantes começam a tentar induzir sonhos lúcidos através de técnicas simples, como a verificação da realidade. Um exercício diário no qual você se pergunta repetidamente ao longo do dia se está acordado ou sonhando. Com o tempo, essa questão se infiltra no sonho, criando o momento de percepção que você tanto busca. Outra técnica comum é manter um diário dos sonhos. Ao registrar seus sonhos com frequência, você começa a desenvolver uma conexão maior com o inconsciente, o que facilita a lembrança de seus sonhos e, eventualmente, a tomada de consciência dentro deles. Contudo, isso é apenas o começo. Os sonhos lúcidos são uma ferramenta poderosa para explorar o inconsciente. Mas o verdadeiro poder se revela quando começamos a entender que, ao controlar os sonhos, também estamos controlando nossas percepções da realidade. Você já se perguntou por quê? Em nossos sonhos, somos capazes de voar, de mudar de forma, de criar cenários do nada. O que isso nos diz sobre o potencial ilimitado da mente humana? Esses cenários não são meras fantasias. Eles refletem o potencial oculto dentro de nós. O mundo onírico é uma representação do nosso subconsciente, um espelho distorcido da nossa psique, onde o que não é possível na realidade física se torna palpável. Aqui, como as leis físicas podem ser quebradas, o tempo pode ser manipulado. Isso sugere que os limites da nossa mente não são tão rígidos quanto imaginamos. Se conseguimos manipular o sonho, o que mais somos capazes de manipular em nossa própria vida? Mas como em qualquer campo oculto,
Existe uma profundidade ainda mais misteriosa nos sonhos lúcidos, uma camada que muitos evitam explorar, mas que revela segredos antigos sobre o funcionamento da mente humana e sua relação com o universo. A verdadeira magia dos sonhos lúcidos não é apenas no controle do que vemos, mas não podemos fazer com esse controle. O grande paradoxo dos sonhos lúcidos é que quanto mais você acorda dentro deles, mais percebe que o que está controlando não é só o sonho, mas você mesmo. Ao controlar os sonhos, você se confronta com os aspectos mais profundos de sua psique, aqueles que, na vida desperta, ficam ocultos por trás de máscaras sociais e mecanismos de defesa. Existem mitos sobre os sonhos lúcidos que precisam ser desmistificados. Muitos acreditam que, ao se tornar consciente em um sonho, você pode ser facilmente retirado dele, acordando abruptamente. No entanto, os mestres antigos do ocultismo nos ensinam que quando você domina a técnica, o sonho não só se mantém estável, como você ganha maior controle sobre o ambiente e até sobre o próprio fluxo do tempo. Em algumas tradições esotéricas, acredita-se que os sonhos lúcidos podem ser uma ferramenta para visitar outras dimensões ou até acessar uma memória cósmica. Os antigos alquimistas e místicos conheciam de estados alterados de consciência, nos quais o corpo e a mente se tornam veículos para navegar entre planos de existência diferentes. O sonho lúcido, nesse contexto, não é apenas uma projeção da mente, mas um verdadeiro portal para o inconsciente coletivo. Um campo de informações que transcende o tempo e o espaço. Há também os que acreditam que os sonhos lúcidos podem ser usados para realizar o que muitos chamam de viagem astral. Um estado no qual a alma deixa o corpo físico e viaja por realidades alternativas. Para essas tradições, os sonhos lúcidos não são apenas uma experiência subjetiva, mas uma ponte real para outras esferas espirituais. Os mestres tibetanos, por exemplo, falam de um estado chamado sonho claro, no qual o praticante não apenas se torna consciente de que está sonhando, mas é capaz de navegar por outras dimensões espirituais, interagir com seres de luz, ou até mesmo receber ensinamentos de mestres espirituais que transcendem o plano físico. No entanto, a grande questão é: por que tantas pessoas evitam essa prática ou até têm medo de explorá-la? A resposta está na natureza transformadora dos sonhos lúcidos. Eles não são apenas um campo de exploração da mente, mas um espelho de nossas próprias opiniões, medos e limitações. Ao nos confrontarmos com nossa própria psique de maneira tão direta e sem as barreiras da lógica diária, nos tornamos conscientes de nossas sombras e dos aspectos de nós mesmos que muitas vezes tentamos evitar. O medo de perder o controle é um reflexo da resistência ao autoconhecimento profundo e ao despertar espiritual. Mas o que muitos não sabem é que, ao praticar e conquistar os sonhos lúcidos, podemos acessar estados de consciência elevados. A mente humana, quando livre das limitações do corpo, pode entrar em contato com informações e conhecimentos que, de outra forma, estariam além do nosso alcance. O simples ato de despertar dentro de um sonho pode se tornar um veículo para iluminar as sombras da mente e, eventualmente, para alcançar uma verdade mais profunda sobre a nossa própria existência e o papel que desempenhamos no grande teatro cósmico. Agora que compreendemos as camadas ocultas e profundas dos sonhos lúcidos, é hora de discutir como você pode aplicar esse conhecimento no seu próprio despertar. O caminho para a prática do sonho lúcido não é apenas uma jornada de curiosidade, mas uma experiência transformadora que pode expandir sua consciência e mudar sua percepção da realidade. Aqui vamos explorar técnicas e rituais que você pode começar a aplicar imediatamente para despertar em seus próprios sonhos. A primeira técnica, e a mais simples,
é a verificação da realidade. Ao longo do seu dia, pergunte-se: estou sonhando ou acordado? Isso pode parecer uma prática simples, mas seu poder está na reprodução. Ao fazer isso constantemente, sua mente começa a questionar a realidade, criando um hábito que será levado para o mundo dos sonhos. Nos momentos em que você estiver sonhando, sua mente passará por esse mesmo processo de questionamento e você perceberá que está em um sonho. Esse momento de lucidez é o ponto de partida. Quando você começar a se dar conta do que está sonhando, você será capaz de controlar os elementos ao seu redor. Outra técnica poderosa é o diário de sonhos. Ao registrar seus sonhos logo ao acordar, você treina sua mente a lembrar detalhes que normalmente se dissipariam com o passar do dia. Esse simples ato de atenção e foco nos sonhos começa a criar uma conexão mais profunda com o inconsciente. A prática constante do diário de sonhos não só melhora sua memória onírica, mas também permite identificar padrões e símbolos que frequentemente se repetem. Esses padrões podem ajudá-lo a considerar os momentos em que você está sonhando e, assim, acessando a lucidez. Uma técnica avançada que muitos praticantes experientes usam é uma técnica da despertar durante o sono REM. Durante o sono, passamos por ciclos de sono profundo e sono REM, movimento rápido dos olhos, que é quando ocorre a maior parte dos sonhos. Uma forma de induzir um sonho lúcido é definir um alarme para acordar após cerca de 4-6 horas de sono. Quando você acorda durante a fase REM, sua mente ainda estará em um estado mais receptivo aos sonhos. Ao voltar a dormir, tente manter a consciência enquanto seu corpo adormece novamente. Na prática, isso pode levar a uma entrada consciente no estado de sonho. Agora talvez você esteja se perguntando: e se eu não conseguir controlar o sonho ou me sinto perdido? Aqui está a chave para a verdadeira aplicação dos sonhos lúcidos: a confiança. Em muitas tradições esotéricas, a confiança e a liberdade de que você é o criador de sua realidade são fundamentais para manter o controle. No momento em que você percebe que está sonhando, pode ser tentador ficar ansioso ou tentar controlar a cena com demasiada força. Porém, a verdadeira arte é fluir com o sonho, permitindo que ele se desenrole de maneira natural, enquanto você mantém sua consciência intacta. Se você encontrar resistência ou desafios ao longo do caminho, lembre-se, o processo é tanto um reflexo da sua mente quanto uma jornada de autoconhecimento. À medida que você explora a natureza de seus próprios sonhos, você começa a desenvolver camadas de sua psique e lidar com medos, desejos e traumas que podem surgir. Essas experiências não devem ser vistas como obstáculos, mas como oportunidades de cura e autodescoberta. Cada sonho lúcido é um espelho, revelando algo novo sobre quem você é. Algo profundo e muitas vezes escondido. Além disso, algumas práticas antigas sugerem o uso de mantras ou invocações para aprofundar a experiência. Ao entrar em um estado de sonho lúcido, você pode repetir silenciosamente palavras poderosas ou afirmações que guiam sua experiência. Por exemplo, eu sou o mestre do meu mundo, ou eu busco a verdade em todos os aspectos. Essas palavras funcionam como uma oração espiritual, ajudando a manter a clareza e a intenção dentro do sonho. Por fim, lembre-se de que os sonhos lúcidos não são apenas uma prática isolada, mas um caminho de transformação. Eles podem começar como simples experiências de controle, mas à medida que você se aprofunda, eles se tornam uma ferramenta para explorar os mistérios mais profundos da existência. Quanto mais você se conectar com esse poder, mais começa a perceber que a verdadeira realidade não está no mundo exterior, mas dentro de você.
e os sonhos são uma janela para essa realidade interna. Pratique, persevere e, acima de tudo, mantenha a mente aberta. O que você encontrar em seus sonhos será mais do que apenas uma paisagem mental. Será um reflexo de sua própria capacidade de transcender os limites da percepção e explorar os vastos reinos do desconhecido. Chegamos ao fim desta jornada através dos mistérios dos sonhos lúcidos, mas, como em qualquer verdadeiro despertar, este é apenas o começo. O que aprender até agora é apenas a superfície de um oceano profundo de sabedoria que reside dentro de nossa própria mente. Os sonhos lúcidos não são simplesmente uma ferramenta para diversão ou escapismo, mas uma chave para abrir portas de percepção e expansão da consciência. Ao a arte do sonhar lúcido, você começa a se tornar dominar o verdadeiro mestre do seu próprio universo interno, navegando entre as camadas mais profundas de sua psique e, quem sabe, explorando dimensões além da compreensão comum. Imagine o poder que reside no ato de se tornar consciente dentro do sonho. Ao controlar esse mundo fluido e ilimitado, você adquire não apenas o domínio sobre as imagens e símbolos que surgem, mas também sobre as emoções, opiniões e padrões que moldam sua realidade desperta. A habilidade de transitar entre essas duas esferas, o desespero e o sonhado, é uma verdadeira arte de integração e transcendência. No entanto, como toda grande sabedoria, o sonho lúcido é um caminho que exige paciência, dedicação e coragem para enfrentar as sombras que surgem. Ele exige que você esteja disposto a olhar para dentro de si mesmo com honestidade, questionando as limitações que você impõe à sua própria percepção. E à medida que você avança nessa prática, lembrará que, assim como na vida desperta, o verdadeiro controle vem da acessibilidade. Da acessibilidade de que você é o criador de sua realidade, tanto no sono quanto na vigília. Agora, deixe você com uma reflexão. O que aconteceria se você, não apenas durante a noite, mas durante o dia, mantivesse a consciência de que é você quem cria a realidade que vive? E se, ao acordar, você se permitir explorar as infinitas possibilidades, assim como faz quando está sonhando? O que mais você poderia descobrir sobre o mundo, sobre o universo, sobre si mesmo? O sonho lúcido é apenas um começo, um passo em direção a uma maior expansão da consciência. Agora, cabe a você continuar essa jornada, despertando para um mundo de infinitas possibilidades, tanto dentro quanto fora de você.